Olá, vamos dar início ao nosso curso Liderança Autêntica e, iniciando o primeiro módulo, vamos tratar sobre autoliderança. O que acontece? Sabemos que todo o processo de crescimento, expansão, ele precisa ser interior num primeiro momento. E aí, eu proponho que você visualize o conceito da autoliderança, percebendo que sempre o que eu vou externar é aquilo que eu já tenho construído em mim, na minha rotina, dentro do meu crescimento, dentro daquilo que eu pratico comigo. Então, o que eu executo em mim é o que verdadeiramente surtirá efeito para fora, para o outro. E com a liderança acontece da mesma forma. Então vamos iniciar o nosso módulo Autoliderança. Nessa primeira aula vamos tratar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é um tema que vem sendo tratado com bastante intensidade nos últimos anos. É um assunto que tem feito parte da vida de muitas pessoas e a tendência é que isso cresça, é que esse movimento, essa iniciativa tenha sempre uma expansão. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro, nós não nascemos, não fomos educados, a minha geração, por exemplo, não foi educada, não teve essa oportunidade na infância, por exemplo, né? Então são conceitos, são algumas disciplinas que vieram a fazer parte da minha vida e da vida de muitas pessoas já na fase adulta. E com o passar do tempo e o aprofundamento da matéria, descobriu-se que muito do que acontece na sua vida adulta tem reflexos ou são reflexos de alguma experiência que você tenha vivido ou na fase da infância ou da adolescência, ou seja, isso é o processo, também é o processo do autoconhecimento. Dentro da minha formação acadêmica, eu sou especialista em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, finalizei, essa foi a primeira especialização com esse tema, e a nossa abordagem é no seguinte sentido: comparando com a psicologia tradicional, eu vou aqui fazer uma definição muito respeitosa, porém muito superficial, até porque esse não é o tema do nosso curso. Então, a psicologia tradicional sempre tratou e trata até hoje, né, dos problemas, digamos assim, os problemas de personalidade, de perfil comportamental, enfim. O foco da psicologia tradicional são os problemas que precisam ser solucionados. Pois bem, a psicologia positiva, ela vem com a proposta de descobrir, aprofundar e trabalhar as suas virtudes, as suas forças de caráter, os seus pontos positivos. Isso é a psicologia positiva. E dentro desse contexto, o que eu indico para você? E eu quero aqui aproveitar esse momento e deixar bem claro que todas as tarefas, as atividades, os exercícios, as sugestões, os livros, todos esses apontamentos, eles foram testados
por mim. Os livros eu li, os testes eu fiz. Então, muito do que eu falo aqui é a realidade que eu vivenciei. E eu quero aqui compartilhar com vocês um dos testes que eu fiz dentro dessa especialização da psicologia positiva. E é um teste que ele foi feito em 75 países. Então, um teste com bastante seriedade, uma base bastante sólida e resultados muito, os resultados desse teste, eles são firmes, são resultados consolidados. Essa é a palavra. Por quê? Porque ainda que você faça esse teste ao longo de um ano, vamos colocar assim, anualmente, aquelas virtudes natas, elas vão permanecer ali, elas estarão ali. Pode ocorrer alguma mudança? Pode. Eu fiz esse teste a primeira vez em 2019 e repeti o mesmo teste em 2020. Então, as 5 primeiras virtudes que ele apresenta, ele aponta para nós, são as virtudes consideradas natas. É aquilo que você nasce e aquilo que você faz sem sentir um esforço, sem ter que se esforçar. É aquilo que acontece naturalmente. Vou dar um exemplo. Para mim, nesses testes que eu fiz, apareceu liderança como uma virtude dentro das 5 primeiras, amor ao aprendizado e generosidade. Esse amor ao aprendizado e essa liderança, eu penso que tem muito a ver com esse nosso curso, esse contato, essa oportunidade, esse projeto, enfim, compreendem o que eu quero, a mensagem que eu quero passar para vocês? Então, o teste, vocês podem acessar, eu vou deixar aqui o endereço do teste, é um teste online e é da Via Institute. Via Institute. Você vai se inscrever e vai fazer o teste. As instruções são em inglês, mas é possível traduzir. É perfeitamente possível realizar as perguntas, são na língua nacional. É um teste tranquilo. Então, esse autoconhecimento que eu proponho nesse primeiro contato é como se nós estivéssemos nos olhando no espelho, mas olhando o nosso interior. E aí, a minha ideia é fazer com que você se olhe no espelho nesse primeiro momento e identifique as suas qualidades. Ou você já sabe identificar agora quais são 3 qualidades, 3 virtudes suas. Caso positivo, anote agora quais são as suas 3 virtudes. Quem não tiver essa clareza nesse momento, fique muito tranquilo, muito tranquilo. Nós vivemos uma cultura em que o normal é apontar os defeitos, apontar os problemas, apontar as falhas, apontar o que precisa ser corrigido. Então, veja bem, é natural que nós tenhamos alguma dificuldade em identificar quais são as nossas virtudes natas. Volto a repetir, não aprendemos isso na escola. Algumas escolas já iniciaram esse processo, eu tenho conhecimento que em São Paulo isso já é uma realidade, porém são escolas, com uma mensalidade, um valor bem expressivo, é uma escola que não fica
né? Não, nem todas as pessoas podem dispor desse ensino, podem ter acesso a essa informação. Ou seja, a nossa proposta é que você inicie o curso identificando quais são suas virtudes, forças de caráter e seus pontos positivos. Pode ser que você que esteja me assistindo já exerça alguma atividade ou alguma técnica ou mesmo tenha algum acompanhamento cujo objetivo é o aprofundamento em se autoconhecer. E eu tenho o maior respeito por todas as ferramentas, por todos os ensinamentos que são disponibilizados com essa finalidade. Então, eu estou apresentando aqui algo que eu apliquei na minha vida e que foi, assim, revelador, a palavra é essa, revelador. E volto a dizer, é difícil você conviver em um ambiente em que em algum momento alguém tenha dito para você, olha, você é um excelente líder, continue assim, ou você tem jeito, tem dom para determinada tarefa. Compreendem? Então, o objetivo do teste e dessa primeira aula é fazer com que você se conheça. Se conheça. A partir daí, o processo se desenvolve com muito mais tranquilidade. A partir do momento que eu sei o que é nato, o que nasceu comigo, eu consigo definir objetivos, eu consigo muitas vezes ter mais disciplina, porque eu vou fazer aquilo que eu gosto, ou eu vou ter mais afinidade com aquilo que eu já tenho naturalmente. Já exerço com muita naturalidade aquela postura, aquele comportamento, aquela atividade, a função, o que quer que seja. E volto a repetir, o importante é que o autoconhecimento seja desenvolvido, ou por meio de leituras, ou por meio de ferramentas, testes, acompanhamentos psicológicos, o que quer que seja. Mas a liderança autêntica, contemporânea, ela parte do princípio que o autoconhecimento, ele precisa ser inserido na vida organizacional, no ambiente laboral, dentro da sua vida profissional. Aguardo você até a próxima aula.